aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje aqui nós estamos gravando o primeiro episódio da série Bate-Papo aqui no YouTube, no canal. Enfim, hoje eu trouxe aqui um convidado muito especial para participar da série Bate-Papo e ao longo do mês de maio eu vou estar postando aqui vídeos semanais com vários convidados diferentes para realmente nós termos uma discussão bem abrangente e bem dinâmica acerca de algumas perguntas que vocês têm feito, tanto lá no Instagram como no Face, quanto pro nosso PV no WhatsApp mesmo. E hoje eu trouxe aqui meu amigo Thiago Albuquerque para participar do primeiro episódio dessa série. Ele vai estar compartilhando aqui com a gente também, ajudando a responder as perguntas e compartilhando um pouco daquilo que você tem colocado no nosso coração. Amém? Fala uma coisa, Thiago? Quero agradecer ao Hugo Jorge por ter me convidado para participar dessa primeira série aqui de bate-papo e com essas perguntas tão interessantes que chamaram nossa atenção. Então, eu espero que vocês gostem da nossa resposta. Amém. Então eu vou estar lendo aqui a primeira pergunta que fizeram. Quero saber se Deus ama os homossexuais, porque a maioria das igrejas evangélicas julgam esse tipo de pessoa. Nós vamos responder essa pergunta em duas partes. A primeira é: quero saber se Deus ama os homossexuais. E nós temos um versículo sobre isso. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4. Pode ler. É, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém. Então, eu acho que esse versículo ele já resume muito sobre essa pergunta. Quero saber se Deus ama os homossexuais. Deus ama cada um de nós e Deus ama todos nós. Ele deseja que todos sejam salvos. E também lá em João, no capítulo 3, versículo 16, você pode procurar lá e ler. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o maior desejo de Jesus, o maior desejo do nosso Pai é que todos sejam salvos. Então, se você responde a sua pergunta, sim, Deus ama os homossexuais também. Deus ama as pessoas e não o pecado que elas cometem. E para falar a respeito do homossexualismo em si, nós também separamos um versículo. Está lá em Levítico, no capítulo 18, no versículo 22. Pode ler, Tiago. Não se deite com outro homem, para ter relações com ele como se fosse mulher. É abominação. Nem tenha relações com o animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para se juntar-se com ele. Amém. Então, assim, a Bíblia fala nesse versículo de Levítico 18, 22, que a prática do homossexualismo em si é um pecado. E realmente isso é um pecado, mas não somente ser um pecado, eu acho incrível como a Bíblia ela enfatiza esse pecado como abominação aos olhos de Deus. Então, então veja assim, não o pecado em si, mas a pessoa. Deus ama a pessoa, Deus ama cada um de nós, como eu falei na parte A da pergunta. Se Deus ama os homossexuais, é claro que Ele ama eles, mas não somente, mas Deus ama tanto eles que Ele não quer que eles pratiquem esse pecado que a Bíblia enfatiza como abominação ao Senhor. É, a pergunta é: quero saber se Deus ama o homossexuais, né? Então, eu acredito que Deus ama, e aqui nós já lemos que Deus ama eles. Ele só não aceita o que eles praticam. Ou seja, assim como nós também praticamos o pecado, ele não aceita. Mas isso quer dizer que ele ama todos nós, da mesma forma da mesma proporção que ele tem para cada um de nós. E também aqui fala sobre que as igrejas evangélicas julgam, que nós julgamos eles. Não, a gente não julga, porque a gente aprende a fazer o certo, a gente só está tentando ensinar para eles o certo. Isso não quer dizer que a gente está julgando, porque a gente não pode decidir por eles. Eles têm a liberdade de escolher qual o caminho que eles vão trilhar. Inclusive também, né, Tiago, é um grande erro quando as pessoas generalizam uma coisa que uma pessoa só fez como se fosse um todo que fizesse. Por exemplo, na pergunta que a pessoa fez, está dizendo porque a maioria das igrejas evangélicas julgam esse tipo de pessoa. Isso não é verdade.
Nós não julgamos essas pessoas, nós amamos essas pessoas. Eu tenho colegas e amigos que são homossexuais, não é por isso que eu estou julgando eles, falando, olha, é isso e aquilo. Não, eu tenho que demonstrar isso com ações, demonstrar isso na pureza, na santidade, de acordo com a palavra de Deus. Quando a pessoa fala que as igrejas evangélicas julgam, é um grande erro falar isso, porque não é todos. Às vezes as pessoas enfatizam que o que uma pessoa faz como se todas fizessem. Não. Então a gente não pode falar que todos da igreja evangélica fazem isso, porque isso não é certo, porque a maioria das pessoas evangélicas vivem de acordo com a palavra de Deus, ensinando a verdade. Como todo lugar por aí tem pessoas que pensam diferente, tem pessoas que agem diferente, então essas são algumas das pessoas que estão dentro das igrejas e que fazem isso acontecer. Isso também é pecado, né? Um grande erro. A pessoa tá pecando também falando isso, julgando. Eu falo que o próprio Jesus ele não veio para julgar, ele veio para salvar os perdidos. Amém? E, e agora nós vamos falar um pouco da segunda pergunta, onde diz: por que os crentes se acham melhores que as outras religiões? Quer comentar um pouco sobre isso, Thiago? É, essa pergunta aqui ela é muito interessante porque eu já escutei isso aqui muitas vezes, já escutei isso de várias pessoas da minha família, de meus amigos, e isso não diz nada porque a gente não se acha melhor que os outros. Eu acho que as pessoas ficam incomodadas porque a gente tenta viver uma vida que agrade a Deus, uma vida que agrada somente a Deus. Então, a palavra de Deus ensina para a gente o que é certo e o que é errado, e a gente tenta fazer o que é certo. E os outras religiões não. Elas sabem que é errado, por exemplo, beber, mas mesmo assim elas querem beber. E por que é errado beber? Porque isso vai fazer parte da nossa carne. Então, chega momentos que a pessoa que é alcoólatra, ela não vai conseguir mais dominar esse álcool, porque isso daí já vai estar fazendo parte da rotina dela. Então, tem pessoas que não conseguem viver sem o álcool. Então, isso daí é errado perante Deus. Sim, exatamente. E quando a pessoa fala, por que os crentes se acham melhores que as demais religiões? Um dia eu estava assistindo uma ministração e que falava bem assim, uma pessoa se dirigia ao pastor e falava, pastor, eu tô fazendo tudo certo no meu trabalho, eu chego na hora certa, eu cumpro minhas tarefas, saio no horário certo, faço tudo certo, e por que as pessoas me perseguem? Por que elas ficam me julgando? E esse pastor fala para a pessoa, filho, é porque quando você faz algo certo, você está passando um recado para aquele que está fazendo algo errado. Então, nessa pergunta, eu vejo dessa forma. Por que os crentes se acham melhores que as demais religiões? Nós não nos achamos melhores que as outras demais religiões. Nós apenas seguimos os princípios bíblicos, seguimos a palavra de Deus e de alguma forma isso às vezes passa como se fosse outra coisa na mente deles, como se fosse, eles estão se achando, eles são muito certinho. E nós temos um versículo também para falar disso, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12 e o versículo 15. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Medite essas coisas e dedique-se a ela, para que o seu progresso seja visto por todos. Quando a palavra de Deus cita, seja um exemplo. Na carta que Paulo escreve para Timóteo, ele está dizendo para Timóteo ser um exemplo no lugar onde ele está. Seja um exemplo na fé, na pureza, no amor. Ele cita todas essas coisas porque essas coisas fazem parte da vida de um cristão. Seja exemplo na fé, sendo totalmente ousado na palavra, pregando o evangelho, vivendo uma vida de santidade. Seja exemplo na fé, na pureza. Na pureza, isso é muito interessante. Por exemplo, muitos dos católicos eles bebem, praticam sexo fora de casamento e muitas outras coisas que vão totalmente distorcendo aquilo que a palavra de Deus diz. Então isso não é ser exemplo na fé, não é ser exemplo na pureza, como o Tiago falando agora. Esses cristãos que bebem, para eles não estão nem aí, porque essa prática se tornou tão comum e vai se tornando um vício. Como o Tiago falou, isso vai se tornando um vício. Então, quando a palavra de Deus diz para nós termos exemplo na fé e na pureza,
Está falando justamente para nós resistirmos a esse tipo de tentação. Porque uma coisa leva a outra, né? Se eu bebo agora, amanhã eu vou querer experimentar de novo, e depois de novo, de novo, de novo, de novo. Então isso vai se tornando uma prática. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos diz sobre sermos exemplo na fé e na pureza, e no amor, como diz nas Escrituras. Aí a pergunta diz por que os crentes se acham melhores. Então, os crentes não se acham melhores. Da mesma forma que nós temos desejo, a pessoa lá de fora também tem desejo. E não é diferente o desejo do homem que serve a Deus por outro homem que não serve. É a mesma coisa para nós. Mas mesmo assim a gente luta para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. E se errar, a gente tem como se levantar novamente e não errar mais e continuar depois. Porque aqui fala para a gente ser exemplo. E a gente só pode falar algo para alguém se a gente for exemplo. Eu não posso falar para o Hugo parar de beber se eu bebo. Isso não é exemplo. Exemplo é, ele bebe e eu não bebo. Eu falo, Hugo, para de beber. Ele vai olhar para minha vida e ele vai ver que eu não bebo. E ele vai querer mudar. Porque se o Thiago pode, por que eu não consigo fazer isso também? Então, a gente vê assim que o exemplo, como diz na palavra, né? Seja exemplo na fé, na pureza, no amor, justamente porque se ele não fizer isso, ele vai poder ter a máxima autoridade para falar para outra pessoa não fazer, e ele vai ser o exemplo de que isso é possível, de que é possível vencer o medo, de que é possível vencer o alcoolismo, de que é possível vencer o homossexualismo, de que é possível vencer qualquer outro pecado, de acordo com a palavra de Deus. No versículo 15 ainda diz assim: medite nessas coisas e dedique-se a ela, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a você como aos que te ouvem. Então, esse versículo 15 é tudo que a gente está falando aqui. Se dedicar em fazer o melhor. Não somente para que as pessoas vejam, olha, ele não faz isso, ele não faz aquilo, mas para você se olhar e ver que você é uma boa pessoa quando Deus olhar para você. E aqui ainda fala assim que a nossa vida tem que ser um testemunho para as outras pessoas. Que nós temos que ser isso, porque Jesus, ele foi o nosso maior testemunho, ele veio como um homem, assim como nós, para a terra e passou por tudo isso para que hoje a gente pudesse olhar para aquela cruz e ver que ele conseguiu vencer. E ele venceu por amor a cada um de nós. Então isso não quer dizer que Deus ama mais um homem hétero do que um homossexual. Isso não quer dizer nada. Isso só tem duas separações. Isso quer dizer que ele ama o homem hétero e o homossexual da mesma forma. Ele só não gosta do que que eles fazem, ou por exemplo, do que as pessoas héteras fazem que não agrada a Deus. É a mesma coisa, mas só que praticar, se deitar com uma pessoa do mesmo sexo, isso é abominável para Deus. Não é para nós, é para Deus. Então, se a gente não quiser acreditar, se vocês não quiserem acreditar no que nós estamos falando, vocês têm que ler a Bíblia e ver que Deus abomina isso. E explicando um pouco sobre, caso você tenha pergunta de, por quê? Por que isso é abominável a Deus? Primeiro, que no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, foi com um propósito. O propósito do casamento, de a união entre homem e mulher, se um homem se deitar com um homem, isso vai estar distorcendo aquilo que Deus fez para nós. O maior propósito que Deus nos deu, o maior ministério que Deus nos deu, que é a família. Então, se um homem se deita contra um homem, da mesma forma uma mulher se deita contra a mulher, isso está totalmente distorcendo aquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que é o real propósito na nossa vida, que é a família. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Não. E dizer para vocês que muito obrigado por fazer essas perguntas para nós, porque isso serviu também para nós meditar, para nós ler e para nós entender também um lado dessas pessoas que passam por isso, porque nós sabemos que essas pessoas passam por muitas coisas e muitas das vezes chegam até a morrer, perder suas vidas por ter essa sexualidade. O preconceito. O preconceito. E isso também serve para muitos nós para cristão, para crente, para católico, qual é o Jesus que nós estamos pregando? Qual é o Jesus que nós estamos levando para a sociedade, para as pessoas? É um Jesus preconceituoso? É um Jesus que rejeita as pessoas? Não. O Jesus que eu levo é um Jesus de amor, um Jesus de justiça e de verdade.
E nós queremos dizer para vocês que nós amamos vocês e que foi um grande prazer fazer esse vídeo, responder essas perguntas. E caso você tenha perguntas, pode mandar aí nos comentários as perguntas que a gente vai estar separando para estar respondendo no próximo vídeo, no próximo episódio da série Bate-Papo. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aí, vai ter vídeos semanais agora. Nós amamos vocês e obrigado pela sua presença aqui. Amém? Tchau. Tchau.